Olá a todos, mais uma aula de ciências começando e hoje iremos falar da ligação covalente. Iremos observar como se formam as substâncias através de ligações covalentes. No vídeo anterior, estudamos a ligação iônica, que é aquele tipo de ligação química aonde um átomo doa elétron ou elétrons e o outro recebe elétron ou elétrons para ficarem com 8 elétrons na última camada. Lembre-se que aqueles átomos que não possuem 8 elétrons na última camada, eles tendem a se unirem para formarem as substâncias e também a configuração eletrônica de um gás nobre, ok? Ou seja, os átomos se unem para ficarem semelhantes aos gases nobres, ok? Na ligação covalente, os átomos envolvidos na ligação compartilham elétron ou elétrons entre si para ficarem com 8 elétrons na última camada. Deu para notar a diferença? Enquanto na ligação iônica um átomo recebe elétron, o outro doa elétron. Ou seja, um doa elétron e o outro recebe elétron. Já na ligação covalente, os átomos envolvidos na ligação química, eles vão compartilhar o mesmo elétron ou os mesmos elétrons entre si para ficarem com 8 elétrons na última camada, ok? Então, prestem bastante atenção nesta diferença. Vamos examinar os casos das substâncias H2, que é o gás hidrogênio, o O2, que é o gás oxigênio, o N2, que é o gás nitrogênio, o Cl2, que é o cloro, e o H2O, que é a substância água. Aqui temos o nome dos elementos químicos: hidrogênio, representado pelo símbolo H, o nitrogênio, pelo símbolo N, o oxigênio, pelo símbolo O, e o cloro, pelo símbolo Cl. Esse número pequeno que aparece aqui, indica o número atômico do átomo. O número atômico nada mais é que a quantidade de prótons que o átomo possui. Então, significa aqui que o hidrogênio, que o átomo de hidrogênio possui um próton, o nitrogênio 7 prótons, o oxigênio 8 prótons e o cloro 17 prótons. Cada átomo tem seu número atômico, ou seja, sua quantidade de prótons. É isso que diferencia um átomo do outro. O número atômico também indica o número de elétrons que um átomo possui. Ou seja, o mesmo número atômico é o mesmo número para prótons e o mesmo número para elétrons. Então, se o número atômico do hidrogênio é 1, então significa que a quantidade de elétrons do hidrogênio também é 1. E a gente sabe que na camada K pode-se colocar até 2 elétrons. A camada K suporta no máximo 2 elétrons. Como o hidrogênio só tem 1, então a camada K vai ficar, camada K do hidrogênio vai ficar apenas com 1. Já o nitrogênio tem 7 elétrons. A camada K, no máximo, suporta 2. Então, coloca-se 2. Ficam restando 5. Então, o restante dos elétrons vai para a próxima camada, que é a camada L. O oxigênio tem 8 elétrons. Por quê, professor? Ele tem 8 elétrons. Como é que eu sei? Porque o número atômico dele é 8.
porque o número de prótons dele é 8. Então, o número de elétrons também vai ser 8. Então, a camada K sempre com 2. Aí restam 6, né? Porque são 8 elétrons. Então, 2. O 6 vai para a camada seguinte, que é a camada L. O cloro, o número atômico dele é 17. Então, a camada K fica com 2. A camada L, no máximo, suporta 8. Então, 2 e 8, 10. Restam 7, porque são 17 elétrons. Então, a camada M vai ficar com 7 elétrons. Pergunto para vocês, quantos elétrons o hidrogênio necessita para ficar semelhante a um gás nobre? Apenas um. Para que ele fique semelhante ao hélio, ele precisa apenas de um elétron, porque o hélio vai possuir os dois na camada K. O hélio tem 2 elétrons, então ele já é estável com 2 elétrons. O hidrogênio só tem um, então ele vai precisar de um elétron para ficar semelhante a um gás nobre, no caso o hélio. Já o nitrogênio, na última camada, que é a camada de valência, tem 5. Então, para ficar semelhante a um gás nobre, no caso com 8 elétrons na última camada, ele necessita de 3. O oxigênio vai necessitar de 6, por quê? Porque eles têm apenas 6 elétrons na última camada. E o cloro vai necessitar de 1. Por quê? Porque ele só tem um único elétron na camada de valência, em sua última camada eletrônica. Prestem bastante atenção nesse detalhe aqui, ok? De quantos elétrons o átomo vai precisar para ficar semelhante a um gás nobre. Representação esquemática do compartilhamento de elétrons. Vamos mostrar como os átomos compartilham os elétrons para formarem substâncias moleculares, ou seja, substâncias formadas a partir de ligações covalentes. Então vamos lá. Vimos na imagem anterior que o átomo de cloro possui 7 elétrons na última camada e que para formar a substância cloro são necessários 2 átomos de cloro. Vamos lá. O átomo de cloro possui 7 elétrons em sua última camada, que é a camada de valência dele. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons em sua última camada. Ele necessita de um elétron para ficar com 8 elétrons na última camada, ou seja, para ficar semelhante a um gás nobre. Como a substância cloro é formada por dois átomos de cloro, então olha aqui ó, o outro átomo de cloro, igualzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse necessita de um e esse necessita de um. Então, o que é que eles fazem? Eles compartilham os elétrons que necessitam. Eles utilizam os mesmos elétrons para se tornarem estáveis, ou seja, se tornarem semelhantes a um gás nobre, ok? O nitrogênio. Ó, na imagem anterior vimos que o nitrogênio tem 7 elétrons em sua última camada. Então, ele vai necessitar de 3 elétrons. Ele vai necessitar compartilhar 3 elétrons. Como o gás nitrogênio é formado por 2 átomos de nitrogênio, então olha só aqui como é que fica. Ó. O primeiro átomo com 5 elétrons, vermelhinhos aqui ó, na última camada, e o outro também com 5, né? Porque são 2 que participam. Então, eles vão compartilhar. Ó. Esse compartilha 3 e esse compartilha 3, resultando em quê? Em 2 átomos com 8 elétrons na última camada. Vou contar aqui novamente para vocês. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse outro átomo aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Note que existem 3 ligações covalentes aqui, tá certo? Nessa substância, entre esses 2 átomos. Olha aqui, ó, a substância é a água, o H2O. Então, ó, o átomo de oxigênio possui 6 elétrons em sua camada de valência, ou seja, a sua última camada, e o hidrogênio
possui um único elétron. O hidrogênio ele fica semelhante ao hélio, que tem 2 elétrons, recebendo um elétron. Esse aqui, para ficar semelhante a um gás nobre, ele necessita receber 2 elétrons, ou melhor, compartilhar 2 elétrons. Então fica assim, ó, quem necessita de maior quantidade de elétrons, geralmente aqui ó, fica no meio. E os que necessitam de menos elétrons, vai ficar em volta dele. Ok? Então aqui o oxigênio no meio, com seus 6 elétrons na sua última camada, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E em volta dele ó, o hidrogênio, que só tinha um vermelhinho, e agora esse vermelhinho está sendo compartilhado com o oxigênio. Então, ó, esse aqui também ó, só tem um vermelhinho, então está compartilhando com o oxigênio. O oxigênio vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio agora tem 8 elétrons em sua última camada. Ao mesmo tempo, o hidrogênio, que tinha um único vermelhinho, agora tem 2. Um vermelhinho e outro verde. Isso aqui é só representação, tá, pessoal? É só um esquema, essas cores, tá certo? Esses símbolos, esses desenhos, só para facilitar a compreensão, ok? Formando aqui a substância H2O. H2 porque são 2 átomos de hidrogênio. E o O, apenas um aqui, ó. Já o gás hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio, né? Então aqui, ó, o hidrogênio já só tem um. O hidrogênio também só tem um. Aqui foi com vermelho, aqui já está uma bolinha azul. Então veja que é utilizado essas cores e esses desenhos apenas para representar os elétrons, certo? Poderia ser qualquer desenho. Então aqui, ó, esse necessita de um elétron para ficar com 2, esse necessita de um elétron para ficar com 2. Então eles vão compartilhar os mesmos elétrons para ficarem com 2 elétrons na última camada. Como é que fica aqui, ó? Esse átomo aqui, ó, com um elétron, agora 2. Esse aqui, ó, com um único elétron e agora 2. Eles compartilharam os mesmos elétrons. Para quê, professor? Para se unirem e formarem a substância hidrogênio. No caso aqui, ó, se uniram para formar o cloro, o nitrogênio, a água e o hidrogênio. É assim que se forma todas as substâncias, no caso, boa parte, né, das substâncias na natureza, né, porque as outras se formam por outros tipos de ligação, como é o caso das ligações iônicas. Existem 3 maneiras distintas, ou seja, diferentes, usadas para representar uma molécula, ou seja, uma substância. A fórmula eletrônica, também chamada de fórmula de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Na fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, é aquela fórmula em que aparecem os átomos, aqui é o Cl e o Cl, com a quantidade de elétrons existente na última camada. E também representada aqui, ó, nesse caso, a ligação covalente. No caso aqui, uma única ligação covalente. Olha esse caso aqui, ó, do oxigênio. 2 ligações. Por que 2 ligações? Porque ele necessita de 2 elétrons. Isso aqui, ó, 3 ligações covalentes. 1, 2, 3. Cada ligação aqui, ó, entre os elétrons é uma ligação covalente. Então aqui é uma ligação simples, aqui dupla e aqui tripla. Aqui a outra simples. O hidrogênio com um único elétron e o outro hidrogênio com um único elétron. Então eles compartilham para ficarem com 2 elétrons na última camada. Isso aqui, ó, é a fórmula eletrônica. É aquela fórmula que aparece o símbolo do átomo com a quantidade de elétrons em sua última camada e também as ligações existentes ali entre eles. Já a fórmula estrutural vai mostrar a estrutura da substância. Então aqui, ó, você vai colocar o símbolo, né, dos átomos que participam da ligação e se for uma ligação covalente, então um único tracinho. Para cada uma ligação covalente vai ser um tracinho.
Essa aqui, ó, foram duas ligações covalentes, então serão 2 tracinhos. Esse aqui, ó, foram 3 ligações covalentes, 3 tracinhos, ok? Essa aqui, ó, foi uma única ligação covalente, então um único tracinho. Como é que se chama essa representação aqui? A fórmula estrutural, que mostra a estrutura da substância. Já a fórmula molecular vai mostrar a fórmula simplificada da substância, ou seja, a menor partícula de uma substância. Aí no caso aqui, ó, o cloro, Cl2, esse 2 aqui significa que são 2 átomos de cloro para formar uma molécula de cloro. O O2, conhecido como oxigênio, né? Então necessitam de 2 átomos de oxigênio, tá aqui, ó. O nitrogênio necessita de 2 átomos de nitrogênio e o hidrogênio necessita de 2 átomos de hidrogênio, tá certo? Então, essa representação aqui é a fórmula molecular. Na representação da fórmula molecular vai aparecer o símbolo dos elementos e a quantidade de cada elemento que forma ali a substância. Na estrutural, vai mostrar a quantidade de ligação através de tracinhos, ok? E na fórmula eletrônica será o átomo com a quantidade de elétrons em sua última camada e as ligações ali estabelecidas. Aqui eu tenho 3 questões envolvendo ligações covalentes. Primeira questão: quantas ligações covalentes se estabelece no átomo de Flu? Lembrando aqui, ó, que esse número pequenininho aqui, ó, que acompanha o Flu, é o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que o Flu possui. E também representa a quantidade de elétrons, ok? Então, o Flu vai ter 9 elétrons, fazendo a distribuição, ó, na camada K ficam 2, na camada L ficam 7 elétrons. Se a camada L aqui, ó, é a última camada, então para que o Flu fique semelhante a um gás nobre, ele necessita apenas de um único elétron. Então a resposta aqui, ó, quantas ligações covalentes se estabelece no átomo de Flu? Então se ele só tem 7, se ele tem 7 elétrons na última camada, então ele vai precisar apenas de uma ligação covalente. Então aqui está a resposta para essa pergunta. Já na questão 2 aqui, ó, represente a fórmula eletrônica para a substância a seguir. A substância a seguir aqui, ó, é essa, é o bromo, aqui é a molécula de bromo. Na molécula de bromo, temos aqui, ó, o átomo, que é Br, de bromo, e o número 2, indicando que são 2 átomos de bromo. O bromo tem número atômico igual a 35. Aí significa que ele também possui 35 elétrons. Fazendo a distribuição, a camada K fica com 2, a camada L com 8, a camada M com 18 e a camada N com 7 elétrons. Gente, se ele tem 7 elétrons na última camada, ele vai precisar também de apenas uma ligação covalente, tá certo? E a fórmula eletrônica, ou seja, a representação do átomo com a sua quantidade de elétrons em sua última camada, é essa aqui, ó. Você coloca os dois átomos com a quantidade de elétrons que ele vai possuir em sua última camada. Não está circulado aqui, ó, os dois átomos, no caso o elétron, né? Apenas um compartilhado, ok? Mas vocês lembram da imagem anterior, como é que se representa, ok? Já aqui, ó, na terceira questão, represente a fórmula estrutural da substância anterior. Qual é a substância anterior que a gente viu? O bromo. Então, ó, a gente viu que vai precisar apenas de uma ligação. São 2 átomos, então 2 átomos, 1, 2. E apenas uma ligação covalente aqui, ó. Por quê? Porque na última camada só tem 7 elétrons. Então, só vai necessitar de mais um elétron. Então, mais uma ligação covalente. Então, aqui, ó, o tracinho aqui, ó. O certo é um tracinho assim, pessoal, inteiro, tá certo? Mas
Aqui está os três tracinhos, mas é uma linha só ligando os dois. Aqui a gente tem a fórmula eletrônica, aqui a fórmula estrutural e aqui a fórmula molecular, aqui, certo?